Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, onde falamos do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 4, o tema é da pluralidade das existências, para essências físicas e morais. Hoje, na questão 215, vamos tratar o seguinte. Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi assim: que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E a resposta deles diz assim: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, naqueles em cujo seio se encontrem, eles se achem no meio que lhes é próprio. E assim termina a resposta dos espíritos para Kardec. Nós estamos no meio que nos é próprio. Os espíritos se afinizam, se simpatizam com outros espíritos. Isso se reflete, nos planetas, nos mundos, nas nações, nas cidades, nos municípios, nos bairros, naquela localidade. Nós estamos sempre aonde necessitamos estar. Obviamente que antes de nós reencarnarmos, a espiritualidade divina, eles já sabem das nossas necessidades evolutivas e o que precisamos. Então, a situação de gênero e grau de cada aprovação que nós temos, que faz parte do nosso processo de evolução, de melhoramento, de reforma íntima. Então, para aquele povo que nós nascemos, de determinada cidade, determinado país, é necessário para o nosso aprendizado, porque lá teremos os gêneros, ou seja, as circunstâncias necessárias para continuarmos melhorando, evoluindo. Então, na medida que nós vamos avançando, vamos almejando condições melhores. Mas, em tese, como foi dito aqui, nós estamos sempre aonde nos é próprio. E, eventualmente, quando for necessário, a espiritualidade pode até nos deslocar para outros povos, para outros mundos, para outras nações, porque necessitamos daquele aprendizado que ainda não adquirimos durante a nossa trajetória. E por quê? Porque somente pelas experiências vividas, é que nós vamos aprendendo. Não existe como somente na teoria sabermos, Precisamos vivenciar, validar aquilo, De novo, um aluno, ele é considerado apto quando ele faz a sua avaliação e passa de ano. Nós consideramos, seremos considerados espíritos mais evoluídos quando nós estivermos vivenciados as experiências necessárias no campo da moralidade, no campo da intelectualidade, no campo do amor, não é? Como é que nós vamos lidar com as indiferenças? Convivendo com as pessoas, Através da convivência, do amor mútuo, do sentimento de família coletiva, é que nós vamos desenvolvendo isso. Senão nós ficaremos apenas olhando para o nosso umbigo, para a nossa individualidade, para os nossos problemas. E temos que começar a ter uma visão mais ampla do que é o universo, do que é o planeta, do que são as nações e essas famílias de espíritos que se simpatizam. Também existe espíritos de ordem elevada, missionários, preparados pela divindade, que se inclui na nossa jornada para que eles possam ditar o ritmo do planeta, o ritmo das nações, dos países, das cidades, dos bairros, da localidade onde nós estamos. Espíritos que já vivenciaram experiências e já têm aquilo na sua bagagem, então conseguem nos educar, nos dando norte, nos dando a diretriz para que possamos seguir aprendendo e evoluindo. Então veja, de tempos em tempos, espíritos elevados com já um propósito maior, consegue trazer para a humanidade um senso maior de amor, um senso maior de ética, de responsabilidade social, não é? Senão, nós estaremos vivendo apenas nas necessidades primárias, A fome, a sede, o poder. Isso tudo vai sendo diluído na medida que nós vamos pensando mais na coletividade. Então, quando se diz que o planeta Terra é a soma de todas as almas encarnadas que aqui se encontram, é verdade. Por quê? No planeta Terra,
você tem o quê? A média de tudo aquilo que nós sabemos, que nós podemos vibrar, emanar no sentimento mais puro, que é o amor. Dentro do planeta Terra, temos as nações, né? Temos os estados, as cidades, os bairros. Então, veja, na medida que isso vai sendo diluído, nós vamos nos encaixando, mas sempre com esta prisma, né? Aquilo que nos é próprio, ou seja, nós estamos aonde devemos estar. Por quê? Porque com certeza temos alguma coisa para aprender, alguma coisa para realizar naquela condição que nos foi dado quando nós fomos preparados para reencarnar. O espírito Miramês faz um comentário sobre esta pergunta, que foi assim: cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. O semelhante se atrai por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar esta lei, porque Deus é amor e bondade. Sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram fungidos uns pelos outros, pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais, é mais fácil de se educarem. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá porque ele aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram, pela afinidade dos ideais. Se, na formação de um país, os que serviram de base para a nação forem belicosos, serão atraídos para serem seus filhos, espíritos que sentem prazer em guerras. Entre mentes serem, a bondade de Deus e de Jesus é tão grande que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura, em vários pontos de entendimento, para semear a paz e fazer compreender aos guerreiros que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima saudável para a tranquilidade de consciência. Essa resposta do Livro dos Espíritos, a pergunta 215, é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai para a sua comunidade espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas, igualmente, a lei de amor que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Quando se adentra um supermercado, correndo os olhos nas expostas prateleiras, poder-se-á observar que cada coisa se encontra em seu lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão e a alegria parece brotar em nosso rosto, por estar tudo obedecendo a esta ordem, de cada qual com o seu igual. Se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas dos mesmos ideias, o mesmo ocorre com as nações, com pequena porcentagem que se refere às grandes almas que vêm ao mundo, onde quer que seja, para servirem de instrumento do amor e da verdade. Analisando e observando o comportamento dos espíritos que, em sua maioria, reencarnam em países que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos que são almas afins, de caráter distinto com ideais idênticos. Compete aos dirigentes das nações, cujos povos apresentam vocações belicosas, de fanatismo religioso, político extremados, ou tendências de se impor sobre os outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. A doutrina dos espíritos, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil a fim de não morrer. Expulsa que foi daquele país, pela mesma lei a que nos referimos, os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados, e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou, como sendo o maior celeiro da educação para todos os povos. Vamos pensar na promessa evangélica de um só rebanho e um só pastor. O futuro nos espera que Jesus possa transformar a humanidade pelos métodos ensinados pelo Evangelho.
fazendo desaparecer de todas as nações os dois monstros que devoram os povos e insuflam neles a guerra, o ódio e a vingança, e as separações, que são o orgulho e o egoísmo. No amanhã, vamos ter notícias da felicidade da terra. No entanto, as suas raízes se encontram em cada criatura. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Então veja, o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações que está sendo preparado e já vem ocorrendo essa regeneração, onde almas mais evoluídas, que não pensam simplesmente, no individualismo, começam a frequentar mais este planeta, e estas almas mais elevadas vão nos dando diretrizes, vão nos dando norte de como devemos conduzir as nossas vidas na questão moral e intelectual. Então, isso está ocorrendo. É claro que é um processo lento, mas é um processo que vai sendo transformado o planeta Terra. E cada vez mais espíritos de ordens mais elevadas começam, a reencarnar no planeta. Por quê? Porque nós estamos vibrando melhor, então nós estamos deixando o planeta um lugar mais harmonioso, um lugar mais justo para todos os povos. Nós devemos ter este sentimento, né? Nós não somos seres superiores a ninguém, fomos criados espíritos simples e ignorantes, e a cada nova oportunidade conseguimos melhorar a nossa condição moral e intelectual. Para isso, somente as experiências, as vivências, é que vão nos colocar em condições melhores. Então nós devemos nos concentrar nisso, ter a tranquilidade e servirmos de exemplos para os nossos filhos, para aqueles que virão. Por quê? Este planeta será herdado, por eles. E se nós deixarmos aqui um ambiente, um exemplo negativo, o que será? Eles vão replicar esse exemplo? Então nós precisamos, como pais, educadores, responsáveis, tutores, mostrar como é importante o sentimento da bondade, da caridade, do amor, do pensamento coletivo, porque isto será cada vez mais fomentado no planeta Terra. Então as novas almas que aqui reencarnarem, com certeza encontrarão um planeta Terra muito mais justo, muito mais harmonioso, e seguirá, nesta ordem de plano de regeneração. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.